andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 23, versos 15 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Depois de orientar os pais a disciplinarem seus filhos para que sejam livres da sepultura, ou seja, da morte precoce, agora a admoestação, o ensino, fala da alegria de um pai cujo filho mostra-se sábio em suas escolhas e decisões. Essa é uma admoestação sobre a sabedoria apresentada por meio de atitudes concretas e oferecida a nós a livre escolha de obedecer ou não. Os versos 15 e 16, que já lemos, eles nos dizem: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Nos é apresentada a alegria de um pai, mas também do Pai Celestial, que é ver seu filho falando com sabedoria e vivendo com retidão procedente da própria sabedoria, pois não existe sabedoria se aquilo que nós aprendemos não for praticado. Isso também diz respeito àqueles que ensinamos a palavra de Deus, quando ela é ensinada e vivida, praticada, ou seja, o ensino transformado em atos concretos e visíveis. Na terceira carta do apóstolo João, no verso 4, ele nos diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Ou seja, aqueles que se converteram e se tornaram filhos de Deus pela obediência à palavra de Deus, e que agora estão sob a orientação da palavra de Deus, a orientação do Pai de todos que ouvem e obedecem à sua palavra, certamente causava grande alegria no apóstolo João, naquele momento em que ele escreveu a carta. Pois certamente nós pregamos a palavra, e aquelas pessoas que ouvem e obedecem, às vezes saem pregando o evangelho a outras pessoas, e isso nos causa grande alegria. Andar na verdade
significa falar, viver, pensar, agir, guiado pela verdade, que é o próprio Jesus, que nos ofereceu não apenas a palavra, mas também o exemplo para que nós andássemos em seus passos. Nos versos 17 e 18, nós lemos, então, aí um conselho a respeito dos pecadores, que são aqueles que vivem na mentira ou em oposição à verdade. Ele diz: não inveje os pecadores em seu coração. O provérbio vai dizer: melhor será que tema sempre o Senhor. Então, nesse andar, é necessário cuidar do coração para que não desejemos a suposta boa vida dos pecadores. Assim, devemos agir assim para não sermos enganados pelo nosso próprio coração, que às vezes apenas vê a aparência. E aí ele diz: se agir assim, no verso 18, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Por isso é necessário cultivar o temor do Senhor como parte importante do viver diário com Deus e na palavra da verdade. Pois é assim que nosso futuro está garantido e nossa esperança jamais será frustrada. Jamais devemos esquecer que há um fim, isto é, que haverá recompensa ou retribuição eventual, e o resultado certamente depende da maneira como nós vivemos. O certo é que, se tememos o Senhor, respeitaremos suas orientações de acordo com a sua palavra, viveremos de acordo com a sua vontade, pois sabemos e cremos que isso é o melhor para as nossas vidas. Certamente ninguém é forçado ou obrigado a obedecer, mas precisa estar ciente de que cada um colherá o fruto daquilo que estiver plantando no dia de hoje. Nos versos 19 ao 21, há uma ênfase no conselho, para realmente ficar em nossa mente. E ele diz: ouça, meu filho, e seja sábio. Ou seja, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Guie o seu coração pelo bom caminho. E só há um bom caminho, que é a vontade do nosso Deus. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Sabedoria se manifesta exatamente em guiar o coração e a mente pelo bom caminho, que se revela em evitar andar com dissolutos e glutões, pois os resultados catastróficos para quem envereda pelo caminho da farra, que esse aqui é o que ele está nos ensinando, quem anda no caminho da farra está cada vez mais próximo da destruição. Lembrando aqui nesse momento, algo que nós já aprendemos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, é sábio evitar tal caminho se desejamos um bom futuro e uma boa esperança. Bom, em tudo o que aprendemos nesse trecho, nós podemos sintetizar e dizer que uma vida de temor a Deus é uma vida
equilibrada, voltada para o bem e para a obediência à palavra de Deus. Não forçada, mas compreendida, porque se sabe qual é o melhor para a nossa vida aqui nessa terra. E conduzida, e essa vida deve ser conduzida pelo amor a Deus e também ao próximo. E assim, certamente viveremos com a confiança de uma boa esperança e um bom futuro. Certamente esse bom futuro está em Deus, quando estivermos com Ele, contemplando a sua face. Deus, como um Pai amoroso que é, está sempre e constantemente chamando a nossa atenção para a maneira correta de agir, a fim de que não venhamos a colher os frutos de nossa indiferença e desobediência. Quem deste modo caminha com a certeza de um bom futuro tem a segurança da parte de Deus, de que aconteça o que acontecer na nossa jornada, nós temos um futuro garantido na presença do Deus eterno. Hoje, Deus lhe apresenta as sugestões, com toda certeza. Amanhã, quando estivermos próximos do silêncio de uma sepultura, nos serão apresentados os resultados das escolhas que fazemos no dia de hoje. Qual será a sua escolha? Que Deus te abençoe. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus.